Boa noite! Estou ao vivo! Sejam todas muito bem-vindas mais uma vez aqui à nossa quarta-feira, onde eu fico aqui ao vivo para que você possa tirar suas dúvidas, mas para que principalmente você possa melhorar o seu conhecimento sobre o universo canino e principalmente a forma como nós estamos inseridos dentro desse universo deles. Apesar da gente trazer eles para dentro de casa, somos nós que precisamos entender como são esses cães, o que eles precisam, qual a forma que eles se comunicam, para que a gente possa oferecer o melhor para eles. Quanto mais a gente tenta encaixar eles na forma como a gente se comunica, na forma como a gente vive, as coisas que a gente sente, as coisas que a gente passa, as formas como nós fomos educados, muitas vezes a gente cai em erros com os cães. A gente acaba sendo injusta. As pessoas vão sendo injustas com os cães quando a gente não entende o cão. Aquele cão específico, e é isso que é mais importante a gente entender. É por isso que não existe uma fórmula mágica. Se existisse uma fórmula mágica, estava tudo resolvido para todo mundo. E também não teria graça nenhuma, não existiriam as particularidades, o jeitinho de cada um. É muito comum quem tem mais de um cão perceber essas diferenças, essas nuances, entender que cada cão é diferente, tem gostos diferentes, tem limites diferentes, percebem as coisas de forma diferente. Então é para isso que eu estou aqui, para que a gente possa entender esse universo, para que a gente possa se encaixar nesse universo e oferecer cada vez mais o que temos de melhor para oferecer para os nossos cães. Que bom que estão todos aí, sejam todas as pessoas bem-vindas aí para a gente poder falar sobre isso. Espero que quando termine aqui, ou até durante o tempinho que você puder ficar aí, seja o suficiente para que você aprenda alguma coisa, para que você melhore a partir de agora. Eu já contei algumas situações em que eu apenas conversei com alguns clientes meus, que nem chegaram a se tornar clientes efetivamente, mas eu sempre considero, porque a partir do primeiro contato que a gente tem, quando a gente toma a decisão de procurar alguém para ajudar, a gente já começa a olhar diferente para o nosso cão. E quando a gente recebe informações, encontra informações que realmente fazem sentido para a nossa vida, automaticamente as coisas começam a mudar, porque você começou a mudar. E quando você começa a mudar, a gente percebe que somos nós as pessoas responsáveis para que tudo dê certo. Que todo comportamento que o cão apresenta, toda dificuldade que o cão tem, é um reflexo daquilo que estamos oferecendo para eles. Então é a partir desse momento que a gente começa a tratar os cães de forma mais justa, a gente começa a ter empatia com os cães para começar a entender como eles estão percebendo o ambiente à volta deles. E é com isso que a gente começa hoje. Boa noite a todos. Enquanto a gente não começa efetivamente, eu vou contar algumas situações só para ilustrar o cenário de hoje, ilustrar o tema. Esses temas são sempre situações que eu vivencio na atualidade, para que possa trazer o que tem de mais atual, o que realmente está acontecendo, alguma coisa que faça sentido para alguém, pelo menos. Eu torço para que para você já não faça mais sentido, para que você já tenha mudado, já tenha melhorado, já saiba exatamente como fazer as coisas, como se relacionar, como oferecer as coisas que os cães precisam, como incluir eles dentro da nossa sociedade de uma forma efetiva. Porém, ainda existe, então a gente sempre vai precisar continuar falando. É importante que quanto mais pessoas falem sobre isso, espalhem essas informações, essa forma de pensar e de cuidar dos cães, mais rápido e melhor serão a vida desses cães. Então vamos começar aqui, ó. A live de hoje é o bebê da família. E logo para começar aqui eu vou ilustrar uma situação que é muito comum. Quando eu digo que é muito comum, é que não deveria ser normal, mas que acontece com frequência. É muito comum que as famílias que vão começar que estão pensando, vou colocar dessa forma, estou sendo injusto com muitas pessoas, sim, mas as pessoas que querem ter um filho, começam a pensar em ter um filho, aumentar a família. Uma das coisas que passa pela cabeça dessas famílias é: vamos pegar um cãozinho para que a gente possa testar, para a gente ver se a gente consegue cuidar desse animalzinho. E aí, a partir daí, se a gente tiver sucesso nisso, a gente vai e parte para o próximo passo, que seria ter um filho, adotar uma criança, sei lá, da realidade de cada pessoa aí, de cada família. Isso acontece também não só com cãezinhos, mas acontece também com outros animais, com gatos, com peixes. É muito comum dar um peixe para alguém e falar: deixa eu ver se eu consigo cuidar desse peixe aqui. Plantas, muitas pessoas, eu ouço falar sobre plantas agora, provavelmente você já deve ter ouvido pessoas falando sobre alguma coisa que precisa ter, e se conseguir cuidar disso, você pode ter um filho ou querer ter uma criança em casa. Se vocês tiverem pensado em alguma outra coisa aqui que eu não falei,
que as pessoas começam a cuidar ou ter em casa para poder treinar para ser pais e mães, coloquem aí, porque eu gosto de ver essas opiniões também de vocês, que isso que eu falei aqui são experiências da minha juventude, né? Hoje eu acho que eu não ouço muito sobre isso, não, que a maioria já tem filhos em casa. Mas essa é uma situação muito corriqueira. E o que eu quero dizer para as pessoas? Que na maioria das vezes, quiçá até todas as vezes, 100% das vezes, a gente cuidar de um outro animalzinho em casa, ele precisa ser mais cuidadoso do que quando a gente cuida de uma criança. E por que eu estou dizendo isso? Independente das fases, das dificuldades, do que passam cada família com os cães e com as crianças, existe um momento onde a criança, ela deixa de ser criança, ela deixa de ser adolescente, ela deixa de ser jovem e passa a ser adulta, e provavelmente ela vai começar a tomar as decisões por ela mesma, ela vai até sair de casa. É muito comum que isso aconteça na nossa sociedade, é muito normal agora, as pessoas saírem para poder constituir as suas famílias, viver as suas coisas, fazer dos seus jeitos, ter o seu lar, né, o seu cantinho ali, a sua casa para onde morar, seguir a sua vida ali, sem o apoio 100% ali da família dela. Então, em algum momento da vida humana, essa responsabilidade dos pais, né, de quem cria essa criança, ela vai ou diminuir ou simplesmente deixar de existir. E a partir daí a criança, aquela que era criança, que começa a seguir a sua vida ali do seu jeito. Com os cães, isso não acontece. Então é uma responsabilidade para a vida toda, para todas as fases da vida daquele cãozinho ou de qualquer outro animal, estará nas mãos das pessoas que trazem ele para casa. Então a qualidade de vida desse cão, as dificuldades que ele tiver, tudo e sempre estará voltado para a forma como você vai fazer isso com ele. Então é uma responsabilidade para a vida toda. E a gente acaba colocando em pequenos animais para poder tentar fazer isso, sendo que é muito diferente. Acaba sendo muito diferente por causa disso. As etapas são muito parecidas, a mudança que a gente tem na vida, na rotina, o que a gente precisa se dedicar, as prioridades podem mudar, porém os cães, eles vão dedicar isso a vida inteira. Já as crianças, em algum momento, elas não vão precisar mais. Então nunca mais tente relacionar o cuidado de uma criança com o cuidado de um animal. A ideia é que você entenda que são coisas bem diferentes e que vão demandar situações bem diferenciadas, principalmente com relação à comunicação. Então vamos seguindo aqui, mas é muito comum, se você achou normal também, e pode achar normal, o importante é que você saiba separar uma coisa da outra. E vamos que vamos. A live de hoje é essa, o bebê da família. Eu vou colocar aqui a pergunta do dia de hoje, para que vocês possam também dar a opinião de vocês. Vou fixar comentário. É legal que você tente, durante a live, provavelmente vocês vão perceber que eu não vou cuidar 100% do tempo como se fosse um bebê criança. Não necessariamente eu vou fazer essas relações, mas a ideia é que a gente entenda cuidar do cão como se fosse sempre um bebê, como se fosse sempre um filhote, como se ele não crescesse, como se ele não desenvolvesse, como se ele não precisasse disso. É dessa forma que a gente vai entender isso, até que ponto isso é importante, isso vale a pena, isso é ruim, o que a gente tem que realmente fazer, se a gente precisa encarar ele como bebê da família. É muito comum a gente ver isso. Então vamos seguindo, deem as opiniões de vocês. Boa noite para todo mundo que chegou agora. E vamos dando as opiniões. Vamos seguindo aqui. Cães sempre serão bebês? Por mais óbvio que possa parecer essa resposta, de cães sempre serem um bebê, na verdade, não. Eles não sempre serão bebês, é meio óbvio falar dessa forma. Porém, se a família ou as pessoas que estão com esse animalzinho não se derem ao trabalho ou não tentarem oferecer coisas que vão fazer com que esse cão amadureça, ou seja, que ele tenha as próprias atitudes, que ele tome as próprias ações, que ele tome as próprias decisões, esse era o termo que eu ia utilizar. Se você não permite isso, não estimula isso no cão, esse cão ele não vai ter conhecimento, ele não vai ter desenvolvimento, ele não vai ter maturidade. E acontece por diversas vezes que esses cães acabam agindo e pensando como bebês. O cérebro deles não consegue efetuar raciocínios complexos, não consegue absorver mais coisas do que um bebê, né, um filhote absorveria. Então é muito comum, infelizmente, hoje nas famílias, apesar da pergunta ser se cães sempre serão bebês,
O correto é que não, eles não podem ser sempre bebês e não devem ser tratados como bebês para sempre. A gente precisa garantir que esse cão tenha uma qualidade de vida em todas as fases de vida dele. Senão ele vai chegar na fase adulta, na fase de velhice dele, inclusive, e ele vai ter os mesmos comportamentos que ele tinha quando era bebê. Ele vai tomar as mesmas decisões, ou só conseguir tomar as mesmas decisões que ele tomava quando era bebê. As coisas que ele aprendeu quando ele era bebê ainda são as mesmas coisas que acontecem. Até que ponto será que isso é válido, é justo com o cão? É isso que a gente precisa entender. Então, se for feito da forma como você não der esse desenvolvimento, você não assumir essa responsabilidade de garantir essa qualidade de vida, essa evolução, né, permitir esse amadurecimento, esse desenvolvimento cognitivo, físico, social do cão, ele sempre vai ser um bebê. E isso é muito prejudicial para o cão, é importante que a gente entenda isso. Porém, naturalmente, é óbvio que os cães não serão sempre bebês. Inclusive, tem muitas famílias que ficam aguardando o cão virar jovem para parar de fazer determinadas coisas. Hoje a gente ainda categoriza ou a gente rotula alguns comportamentos como comportamentos que só acontecem quando o cão é filhote. Porém, eu acabei de falar, se você não garantir o desenvolvimento, o amadurecimento, um novo conhecimento para o cão, ele vai continuar pensando e agindo como bebê, mesmo que ele seja adulto, mesmo que ele já tenha uma idade bem avançada. Então é nossa responsabilidade garantir que esses cães não sejam sempre bebês. Muito pelo contrário, que eles consigam aproveitar e se desenvolver por cada etapa da vida deles. Esse é o nosso papel. Podem dar a opinião de vocês aí, acabei de falar agora para que vocês possam responder a pergunta e dar a opinião. O que caracteriza cuidar do cão como bebê? E aí, falando agora um pouquinho, que eu já comentei, fica mais fácil da gente entender, mas cada pessoa tem uma visão aí sobre isso. E aí, óbvio, você pode colocar, se você considera esse bebê como um bebê criança, né? As coisas que fazem com cães que, como se eles fossem um bebê criança. Que tipo de coisa também, se você quiser colocar dessa forma, fique à vontade. A gente vai conversar aqui sobre todos esses assuntos que englobam esse novo ser dentro de casa, o que a gente precisa fazer. Vamos para a próxima pergunta. O que acontece se você tratar como bebê? Eu falei um pouquinho agora, mas eu vou elencar 3 situações aqui que eu coloquei para que a gente possa entender um pouco melhor. Ele não vive bem se você tratar como bebê? É maltrato com o cão se você tratar como bebê? Ou o cão não desenvolve se você tratar como bebê? Então vamos falar de cada uma dessas. Foram as 3 que eu coloquei, mas existem outras consequências, existem outras formas de se olhar para isso. Então vamos colocar de o não vive bem. É muito comum que as famílias que tratam o cão como bebê, que elas acreditem que isso está fazendo muito bem para o cão. Porque ela está oferecendo tudo, ela está garantindo que o cão tenha acesso, ela está garantindo que o cão não se machuque, que o cão... Enfim, que tudo que possa ser mal não esteja acontecendo com o cão. Só que olha o que acontece nessa situação. Nós não temos condições nenhuma, zero condições, de oferecer tudo o que o cão precisa. O que eu digo com isso é que nós, humanos, a gente não consegue, nossa relação, você, pessoa e cão, você nunca vai conseguir oferecer tudo o que esse cão precisa, principalmente como espécie. Nada que a gente fizer vai suprir o que um outro cão pode fazer com ele. Toda a comunicação, as trocas, os conhecimentos, os aprendizados, a facilidade, os cheiros, tudo o que o cão vai aprender com outro cão, a gente não consegue oferecer. É impossível que nós façamos isso. O nosso papel é garantir que esse contato, que essa comunicação, que essa interação seja uma coisa muito boa para o nosso cão. A gente conheça como deve ser feito. A gente saiba o que oferecer, quando oferecer. Porém, precisa existir um outro cão para acontecer isso. E você não consegue cuidar desse cão 24 horas, mesmo que você não tenha obrigações nenhuma na sua vida. Mas em algum momento esse cão não vai ter o seu suporte. Então se você fica o tempo inteiro tratando esse cão como bebê, ele não vai viver bem. Não tem como você garantir que ele tenha qualidade de vida, principalmente por causa dos momentos em que você não está. Tem hora que você não vai conseguir dar esse suporte, o 100% para o cão, né, que a gente diz, e as condições que só outros animais ou outros cães podem oferecer para o seu cão.
coisas que só a rua pode oferecer para o seu cão. Se você ficar tratando e evitando que ele tenha esses contatos, esse cão não vai viver bem. Ele nunca vai ter um desenvolvimento. Opa, aqui eu já passei para a próxima, né? Já acabei falando da próxima. Que são coisas que acabam se complementando quando a gente trata o cão como bebê para sempre. Quando eu digo para sempre, é a forma como você vai encarar isso, cuidar desse cão, a rotina que você vai oferecer para esse cão, garantindo ali que ele seja sempre um bebê, para que nada de ruim aconteça. Sendo que essas experiências ruins, elas são boas e são saudáveis para o cão. Aí é maltrato. Essa é muito interessante a gente pensar, porque a partir do momento que você traz um cão para viver com você, para estar ali sendo membro da sua família, estar junto com você, participar das coisas com você. Se você não garante que esse cão consiga tomar decisões por ele mesmo, que esse cão não consiga enfrentar desafios, conhecer coisas novas, lidar com as emoções que ele tem por conta própria, se você não permite que esse amadurecimento aconteça, você está maltratando esse cão. Porque ele não vai ter condições de resolver essas coisas sozinho. E a partir do momento que o cão não consegue resolver uma coisa sozinho, ele vai se sentir mal, ele vai se frustrar, provavelmente ele vai tomar uma decisão ruim, uma experiência vai ser negativa. Quando a experiência é negativa, isso foi uma responsabilidade nossa. Nós precisamos garantir, preparar um cenário, planejar, desenvolver o nosso cão para que ele consiga ter experiências boas, colher as melhores experiências, saber lidar com medos, com frustrações, com dificuldades, com desafios. Ele tenha essa capacidade de tomar decisões. Se a gente não faz isso, a gente está maltratando o cão. A gente está impedindo que o cão viva uma vida plena. Lembra que eu falei lá no começo que as fases elas existem e precisam existir, de filhote, de jovem, de adulto, de adolescente, de idoso, de sênior, tudo que você imaginar, essas fases existem na vida do cão e precisam ser aproveitadas cada qual do seu jeito. Para isso a gente precisa garantir que o cão se desenvolva, que o cão tenha conhecimento, tenha amadurecimento. Se a gente não garantir isso, estamos maltratando o cão. Por mais que a gente acredite e não faça por mal, o que eu tenho certeza disso, quem tem cães nunca vai fazer algo de mal. A pessoa que quer ter um cão, ela vai tentar fazer o melhor. Mas às vezes a gente acaba, sem conhecer, a gente acaba não deixando o cão se desenvolver e ser um cão de verdade. E isso acaba sendo um maltrato por cão, porque ele não consegue aproveitar a vida como um todo e não consegue lidar com dificuldades. É um cão que sempre vai ter medo, vai sempre estar traumatizado. Então isso é maltrato com o cão. A próxima aqui que eu coloquei. Essa eu coloquei aqui, mas eu acho que ela engloba tudo, né? Se você tratar como bebê, o cão não vai desenvolver. Essa é a mais real de todas. E aí ela engloba tudo o que acontece. Se ele não se desenvolve, ele não vive bem. Se ele não se desenvolve, ele não consegue lidar com as coisas e acaba sendo maltratado. Porque ele vai ter muitas dificuldades. Você vai ter que estar sempre ali, ó, dando esse suporte para ele. Então, se você trata como bebê, ele não vai se desenvolver. Porque ele precisa tomar decisões. Ele precisa passar por dificuldades, por desafios. Olha como isso é maravilhoso. Eu sempre digo que existe uma zona de conforto. E aí eu vou falar de cães, embora para nós também se aplica isso. Existe uma zona de conforto aqui para o cão. Se esse cão só ficar nessa zona de conforto, ele nunca vai conseguir lidar com qualquer coisa que esteja fora dessa zona. Qual é a nossa responsabilidade? E aí falando aqui de desenvolvimento, de viver bem, de não maltratar o cão, é a gente conseguir garantir que esse cão saia dessa zona de conforto de uma forma segura para que ele consiga lidar com isso. E a partir desse momento, a gente amplia a zona de conforto. É muito diferente da gente colocar o cão em situações extremas e difíceis que ele não consegue lidar, que você também não sabe o que fazer, só para ele ter essa experiência. Ele nunca vai sair dessa zona de conforto, porque ele saiu e a experiência foi muito ruim. É nessa hora que o cão começa a ficar muito medroso, não participa, não quer socializar, começa a ficar reativo. É um cão que não consegue lidar com nada. Então olha como o cão não se desenvolve quando a gente trata ele como bebê. Porque a gente fecha o mundinho dele aqui dentro das coisas de bebê. Das coisas que podem acontecer, a forma como ele se relaciona, o que eu faço, o que eu ofereço, o que ele pode ter contato. Imagina aquela condição de quando o cão é filhote. Na nossa sociedade, a gente acaba não levando ele para passear
enquanto ele não tomar as vacinas, não tiver 100% ali imunizado, o que é maravilhoso, isso precisa acontecer. Porém, esse período aqui, ele é um período onde muitas outras coisas precisam acontecer para garantir uma passagem saudável por esse momento em que ele não pode sair. A gente pode trazer outras pessoas de casa com todo o devido cuidado, outros cães conhecidos para poder interagir com o nosso cão. Então isso aqui não é uma fase morta. Muitas pessoas, muitas famílias consideram esse período como um período que não tem o que fazer, porque só consideram o passeio. E aí nesse momento o cão não desenvolve, e aí vira aquela bolha da zona de conforto do bebê. E aí quando o cão vai sair, é uma saidinha, se der errado alguma coisa no passeio, que provavelmente vai dar, os passeios são mais escassos, então começa a impedir o desenvolvimento do cão quando a gente começa a super proteger e tratar ele como um bebê. Deem a opinião de vocês aí, principalmente para a pergunta de hoje, que é o que caracteriza cuidar do cão como bebê. Uma situação, né, que caracterizaria isso. Sou ruim demais. Ah, nossa, achei que era uma continuação a pergunta aqui que eu fiz. Precisa fazer carinho a todo momento? Deixa eu fazer uma curiosidade, que é minha curiosidade, acho interessante vocês saberem. Esses temas, quando eu jogo o tema aqui, eu começo a viajar ali sobre situações que poderiam ser interessantes com relação a esse tema. E aí eu coloco uma pergunta, aí coloco outra e vou colocando, depois eu ajusto, aí coloco no Stories para que vocês possam dar a opinião de vocês. E muitas vezes eu não lembro as perguntas que eu fiz. E aí eu vou lembrando aqui conforme eu vou fazendo. E por isso que eu fiquei confuso com essa. Mas a pergunta é, precisa fazer carinho a todo momento? E aí eu tava pensando aqui, o que isso tinha a ver com o bebê da família, que é o tema de hoje. E é justamente isso que acontece. A gente considera o cão como bebê, então a gente acaba sempre ficando com ele próximo da gente, querendo oferecer aquele monte de carinho, fazer aquela super proteção. E a gente esquece, uma coisa que a gente esquece, isso é fato. Se você nunca esqueceu, que bom, mas eu acho que você em algum momento você esqueceu e caiu nessa armadilha. Que os cães, eles não se relacionam através de carinho, da forma como nós humanos fazemos, principalmente com os cães. Porque esse carinho que a gente dá para os cães é um carinho que a gente não faria numa outra pessoa. A gente não pegaria uma outra pessoa e ficaria coçando a barriga, e ficaria fazendo carinho e passando a mão o tempo inteiro. Isso é uma coisa que a gente não faz com outros humanos. Porém, é uma forma que a gente preparou, a gente aprendeu, a gente criou para poder se relacionar com os cães. E por que eu estou fazendo tudo assim, muito exagerado? Porque foi algo que foi feito lá atrás, numa época em que não se sabia o que fazer, não se conhecia, só queriam trazer os cães para viver junto com a gente. E esqueceram de entender ou de perguntar para os cães se era algo que eles gostavam, ou queriam, ou conheciam. Não existe esse tipo de contato sem ser entre humanos e cães. Os próprios cães entre si, a forma como eles se relacionam. E aí acaba, muitas vezes, a gente vendo que os cães eles têm dificuldade em se relacionar com outros cães, porque eles acabam fazendo as mesmas coisas que a gente faz com eles. Eles, por exemplo, eles dão uma bundada no cão, ou seja, encosta a bunda no cão. Tô falando bunda aqui, vou ser bloqueado. Encosta no outro cão, porque é a forma como eles se relacionam, onde você faz carinho nele. Eles pulam em outros cães. Então é muito comum o cão perder as habilidades naturais da espécie entre comunicação de outros cães para utilizar essas formas que a gente acabou fazendo com ele desde bebê e fica fazendo carinho toda hora nele. Ele acredita que essa é a forma que ele deve se relacionar com tudo e com todos. São nessas horas que aparecem esses perigos de se relacionar desse jeito com pessoas mais fragilizadas, com pessoas menores, com crianças, com outros animais de outros tamanhos. Então é importante a gente entender essa questão do contato, do toque e do carinho. Sabendo disso, a gente precisa apresentar o carinho para o cão, que é algo que ninguém faz. Ninguém, mentira, muitas pessoas fazem, mas a maioria das pessoas não apresenta o carinho para o cão, o toque. A primeira coisa que a gente faz quando a gente encontra o cão é pegar nesse cão, é tocar nesse cão. Independente dele ter vindo até nós ou não ter vindo, a gente acaba tocando nesse cão e a gente esquece de apresentar esse toque, entender esse toque, fazer com que o cão goste de verdade desse toque e saiba os momentos desse toque, quando que ele deve ser utilizado. Então se a gente faz carinho a todo momento, a gente deixa de oferecer o carinho do jeito certo. O carinho, ele precisa ser uma recompensa para o cão. Algo onde você demonstra e se comunica com o cão
algo que você quer que ele faça, ou algo que ele fez bem feito, ou alguma coisa que ele superou. Enfim, existem diversas formas de você recompensar, diversos motivos para você recompensar. Só que o carinho, ele precisa entrar nessa categoria. E esquecer desse carinho, o famoso carinho que a gente faz porque a gente se sente bem em fazer um carinho num cachorro. Então é importante a gente entender que fazer carinho a todo momento, a gente tira as oportunidades do cão de conhecer outras formas de ser recompensado, de entender como funciona de verdade esse carinho recompensa. Vamos seguindo aqui, agora é a pergunta. Vamos ver a opinião de vocês aqui sobre o que caracteriza cuidar do cão como bebê. Deixa eu acessar aqui as respostas de vocês. Pô, essa aqui é bem interessante mesmo, que foi inclusive o que eu estava comentando agora sobre a nossa zona de conforto, a nossa zona bolha. A nossa bolha que a gente cria aqui com o cão. Então, o que caracteriza cuidar do cão como bebê? Não sair de casa. Essa é uma situação que é muito comum nas famílias atualmente. A gente tem um cão dentro de casa e aí muitas vezes isso acontece por causa do tamanho do cão. Né? Quando são cães maiores, a gente acaba fazendo isso, querendo até que ele fique para fora de casa, que ele saia mais, porque o espaço é pequeno, então vamos passear, a gente acaba fazendo isso. Agora o cão que é menor, a gente costuma tratar como bebê e acreditar que aquele cão está sempre frágil. Qualquer coisa que acontecer com ele vai fazer mal, vai ser ruim, ele não vai conseguir lidar, ele vai morrer. A gente coloca nessa condição, principalmente quando os cães são menores. E aí isso acontece mesmo, as pessoas não saem de casa com o cão. A pessoa coloca aquele cão na redoma, não garante que o cão se desenvolva, ou seja, tenha acesso a outros cães, a outras pessoas, ele possa interagir de forma saudável, ele passe a pensar, desenvolver o raciocínio desse cão, ou seja, ensinar coisas para esse cão. A gente considera, só falta a gente colocar um rótulo ali de frágil no cão quando ele é um pouco menor. E aí a gente acaba tratando como bebê, acreditando que aquele ser sempre vai ser um bebê. Ele nunca vai se desenvolver, porque a gente tem uma condição, acho que é humana, de acreditar que a única pessoa, quando a pessoa se desenvolve, é quando ela cresce. Só que os cães, você dificilmente, para as raças pequenas, você não vai ver um crescimento para ele. Eu acho que nem existe isso, não sou especialista nesse desenvolvimento de tamanho de cães, aí, até quando ele cresce, quanto ele cresce. Porém, se a gente não observa isso, a gente continua achando que esse cão é um bebê. E passa a super proteger esse cão, principalmente por causa da fragilidade dele. Então eu acredito também aqui que você não sair de casa, e aí tanto faz se é o pequeno ou se é o grande, a gente está cuidando desse cão como bebê. A gente está acreditando que esse cão não vai ter boas experiências, a gente está acreditando que ele não sabe lidar lá fora, que lá fora são muitos perigos, que alguma coisa ruim pode acontecer. Essa é a única forma que eu, pelo menos, imagino, da pessoa não sair de casa com o cão. É fazer essa super proteção acreditando que o cão não vai conseguir lidar com o que tem lá fora. E a ideia é justamente o contrário. É a gente garantir que nosso cão consiga lidar com os estímulos que tem lá fora. E isso a gente sempre começa dentro de casa. Olha que legal isso. Então você não quer sair de casa. Que foi até que eu falei no começo agora sobre o cão que é filhote e ainda não pode sair de casa por causa das vacinas, ainda não está imunizado. E aí você não faz nada? Não tem nada para fazer? Tem muita coisa. Dentro de casa a gente pode desenvolver e deve desenvolver todas as habilidades do cão, inserir coisas novas, apresentar novos estímulos para o cão, dentro das capacidades do ambiente que você tem ali, das limitações do ambiente. Porém, você tem uma coisa que é muito importante dentro de casa, que é a previsibilidade. Você consegue controlar o que acontece. Você sabe quando vai fazer um barulho, porque é você que vai fazer esse barulho, ou uma televisão que você vai fazer, uma porta, uma campainha. Você tem esse controle. Fora de casa, não tem controle nenhum. É completamente imprevisível. E isso pode colocar o seu cão numa situação desconfortável. Então a gente faz tudo dentro de casa, desenvolve, garante que o nosso cão saiba lidar com as coisas, amadurece o nosso cão para que ele possa ter acesso a tudo isso. Então não sair de casa, para mim, caracteriza muito que você está cuidando, que a pessoa está cuidando do cão como bebê, como se ele não pudesse e não soubesse lidar com as coisas. E é importante que a gente entenda, ó, o que eu estou dizendo aqui não é para que a gente vá e solte o cão e ele faça tudo o que ele quer. Não sei nem se alguém imaginou dessa forma. Mas não, a gente precisa garantir que o nosso cão consiga fazer as coisas. É isso que a gente tem que fazer. Quando eu digo cuidar, caracterizar como cuidar como bebê,
A gente precisa entender a fase, entender que existe uma preparação dentro desse período, desse filhote, dessa fase de filhote. Existem coisas que não é legal ainda o cão ter acesso, ele não vai conseguir lidar, vai ter experiência ruim, vai se frustrar. Então a gente precisa oferecer de acordo com a idade desse cão e o desenvolvimento que você já proporcionou para ele. É isso que tem que fazer. Eita! Vou dar a minha opinião aqui também. Deixa eu ver uma boa aqui, que eu coloquei algumas aqui. Boa. Essa aqui é muito legal. É óbvio. Eu coloquei o que caracterizaria cuidar do cão como bebê. Não deixar ele se sujar. Isso é muito comum, principalmente atualmente, onde as famílias têm os cães dentro das suas casas, na maioria das vezes dentro dos apartamentos, e o cão tem acesso, que é maravilhoso, a todos os ambientes, a todos os objetos, a todos os móveis, né, cama, sofá, cozinha, o cão tem acesso a tudo, que é maravilhoso. Só que nesse momento começa a entrar a condição de que ele não pode se sujar. Seja porque ele vai ficar sujo, ou porque ele vai sujar o lugar onde ele fica, onde ele está dentro de casa. Então a gente acaba impedindo o cão de se sujar. O que acontece aqui? Ó? Eu vou tentar colocar duas visões aqui, ou duas situações. Por exemplo, quando o cão não se suja, automaticamente ele vai se sujar. Esse é o fato. Sempre estará ali. Só de estar vivendo ali, ele está se sujando. Então a gente pode até depois falar sobre o banho. Vou aproveitar o banho aqui. Só que quando ele está se sujando, ele tem contato com diversas situações diferentes e com outras condições sensoriais. O cão começa a sentir coisas diferentes. Quando ele se suja com uma terra seca, quando ele se suja com uma lama, com uma água, com uma chuva, com qualquer coisa que esse cão se suja, até com lixo, sei lá, alguma coisa diferente, é uma experiência sensorial que o cão precisa para conhecer o mundo, para se desenvolver e para saber lidar com essas situações, com essa sensação. Então é muito comum que a gente ainda hoje tenha cães que têm dificuldade durante o banho, que não gosta da água sendo jogada, do sabão sendo esfregado, essa sensação toda diferente de coisas que sente no corpo inteiro. Então olha como a gente evita e caracteriza assim que a gente tá tratando como bebê, se a gente não quer que esse cão se suje. E essa é uma situação, esse é um dos pontos. E a outra condição é para você não querer que ele suje o lugar onde ele vive. Então é muito comum que quando as pessoas saem com esses cães, ela não permita que ele passe por coisas onde vai acabar sujando. E se isso acontece, quando chega em casa, antes do cão ter acesso, a pessoa vai lá, limpa esse cão, passa o paninho, ou até dá um banho nele, o que eu acho ótimo. Eu acho maravilhoso a gente dar essas experiências para o cão. Aproveitar e deixar ele ser cão, né? Vamos pensar assim, deixar ele lá na grama, ó, esqueci da grama. Grama, terra, e quando ele voltar, a primeira coisa que você fazer é cuidar dele. Principalmente por causa de outros bichinhos que possam ter grudado, entrado no pelo dele, independente do lugar onde ele passeou. A gente precisa fazer esse cuidado com o nosso cão. E nessa hora que entra o banho, que eu ia falar do banho. O cão não precisa tomar banho todo dia, toda hora. É lógico, se ele vive e tem uma situação que suja muito, é legal você dar um banho ali uma vez por dia, até 2 vezes por dia, um pouco de água, 2 vezes por dia acho exagerado. Mas tudo bem, depende da realidade de cada um, eu não posso falar por você. Você que sabe o quanto que seu cão se suja, como vai ser essa experiência. Só que a gente precisa aproveitar esse momento para que você apresente e faça com que seu cão goste do banho. Não simplesmente pegar e jogar ali mangueira, chuveiro, colocar ele debaixo de um balde com água. Olha quanta forma diferente de dar banho num cão e a gente acaba achando que é comum, é simplesmente colocar lá e dar banho. Vou fazer até uma relação agora que eu pensei com relação ao bebê, o bebê criança mesmo. Você não pega o bebê e coloca embaixo do chuveiro. Muito pelo contrário, você começa com um paninho, você começa ali numa banheirinha só jogando uma água morna, não tem nem sabão, nem esfrega, não acontece nada. Então com os cães precisa ser da mesma forma. Esse processo precisa ser todo gradual. Vamos seguindo aqui, quiserem dar a opinião de vocês, daqui a pouco eu vou ler mais uma vez as respostas. Deixa eu aproveitar e colocar um tema que tem tudo a ver com o bebê da família, que é o tema de hoje, que é o tema da independência. É uma questão que a gente precisa saber trabalhar. É uma questão muito importante na vida do cão, porque a gente precisa garantir essa qualidade de vida para esse cão.
ele conseguir lidar com o estímulo sozinho, ele tomar decisões por conta própria. E quando eu falo tomar decisões, são as decisões que fazem bem para ele. Decisões que você ajudou ele a chegar nesse ponto. E aí, a partir desse momento, ele toma essas decisões sozinhos. Ele tem esse repertório. Então, quando a gente faz isso, a gente está gerando independência pro cão. A gente está garantindo que ele tenha maturidade, que ele conheça as coisas, que ele sabe o que acontece, que ele tenha habilidade para fazer essas coisas, lidar com qualquer situação. Eu sempre falo para apresentar coisas para o cão, muitas coisas até inclusive que você acha que o cão nunca vai ter contato. Eu sempre dou o exemplo aqui, pelo menos é a minha realidade, uma vaca. Você apresentar uma vaca para o cão, para que você vai apresentar? Porque sim, para garantir um desenvolvimento cognitivo desse cão, um desenvolvimento social, para ele conhecer outros tipos de animais, outros tipos de barulhos, que se comunicam de formas diferentes. Então é importante a gente fazer isso. Essa é a independência que a gente garante para o nosso cão. Por que eu falo que a gente tem que tomar cuidado? Porque muitas pessoas acreditam que dar independência para o cão é deixar o cão fazer tudo sozinho. É jogar o cão, eu falo jogar porque é exatamente isso que acontece. Jogar o cão para poder interagir com outros cães num parque de cães, acreditando que isso é uma socialização que o cão precisa, que vai gerar independência. Não é desse jeito que a gente faz. A gente prepara, a gente desenvolve, a gente apresenta, a gente garante que o nosso cão tenha condições de lidar com aquilo. Senão, a gente não oferece ainda. A gente desenvolve mais, a gente prepara mais para depois fazer isso para o cão. Essa é a independência. Porque o tempo inteiro, a vida inteira, como eu disse lá no começo, sempre existirá uma dependência. Sempre existirá, é você que está ali responsável por isso. Porém, dentro dessa dependência, você precisa garantir que o cão tenha o máximo de independência. E deixar a dependência para as coisas mais simples. Por exemplo, colocar uma comida, preparar uma comida para o cão, trocar uma água para o cão beber, de repente a sua realidade é essa. A hora que vocês vão passear, quando vocês vão passear, isso é uma dependência que você precisa ter com o seu cão. E garantir que todo o resto seja uma independência. Ele saiba tomar decisões nesse momento. Tá bom, é hora de me alimentar. Mas eu não vou me alimentar só por alimentar. Eu vou pensar, eu vou tomar uma decisão, eu vou resolver um desafio. Olha só, é uma independência dentro daquela dependência que a gente tem. É difícil? Não é difícil, mas a gente acaba caindo nessa armadilha. Deixa eu tirar aqui, eu deixei a resposta aqui, desculpa. Vamos seguindo. Estamos falando de bebê da família. Cães servem como apoio emocional. E eu nem vou entrar em detalhes aqui dos cães psicoterapeutas. Não sei se é esse o nome que fala. Cães terapeutas, desculpa, falei de psico. Cães terapeutas. Que são aqueles cães que vão realmente para ficar com as pessoas que estão fragilizadas ali, para interagir com essas pessoas, para oferecer uma alegria ali para as pessoas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele cão que é o cão da nossa casa. Será que aquele cão que está ali, ele precisa ser o meu apoio emocional? Ele precisa estar ali para mim quando eu estiver triste, quando eu estiver precisando fazer carinho, ter um contato ali? E o contrário também. O contrário não. A outra visão, sei lá. Que é você ter alguém para que você possa mandar. Olha isso como é importante, é real na nossa sociedade, ainda é real isso. A gente ter um cão para que a gente possa suprir esse nosso ego, essa nossa vontade emocional de conseguir que alguém te obedeça, que alguém te ouça, que você possa mandar em alguém, ser responsável por alguém, ser uma pessoa que é ouvida por alguém. Isso acontece. E só de eu falar isso aqui, você já percebe que o cão não pode ser visto como esse apoio emocional. Quando a gente traz um cão para casa, e eu vou sempre repetir isso, falei até agora aqui no começo da live, é para que a gente possa oferecer as coisas para ele. Para que a gente garanta esse desenvolvimento, essa qualidade de vida, o cão tenha conhecimento das coisas, possa tomar decisões. É isso que a gente faz. A partir desse momento a gente percebe que, na verdade, o apoio emocional tem que ser nosso para o cão. A gente tem que estar ali para essas dificuldades, para ajudar ele a superar os desafios, passar por situações, por desconfortos, da melhor maneira possível. É isso que a gente tem que fazer. A contrapartida, ela sempre virá. Você sempre vai estar bem diante do seu cão. Por quê? Porque você gosta de fazer isso. Você sabe que você precisa fazer isso. Você consegue se comunicar com o seu cão. Você consegue ajudar o seu cão. É isso que vai trazer um apoio emocional para você de uma forma normal. E não você jogar essa responsabilidade para o seu cãozinho. Para você precisar dele quando você tiver com alguma dificuldade ou quando você estiver precisando desse apoio emocional. A gente precisa desvirtuar completamente isso. Senão os cães sempre serão tratados como bebês.
A gente sempre vai acreditar que o cão tá ali, ó, para que você possa abraçar, para que você possa tocar, para que ele possa ficar perto de você, para que possa te trazer esse equilíbrio. Não que isso não deva ser feito. Vai ser feito sim, porém do jeito certo, do jeito saudável, para que as duas partes ganhem. Você aproveitando esse momento para garantir qualidade de vida para o seu cão, para apresentar coisas novas. Olha como esse apoio emocional é muito mais importante. Você chegar e junto com o seu cão irem tentar uma coisa nova, irem produzir coisas novas, se comunicar de um jeito melhor. É isso que a gente precisa fazer e não o contrário. Nunca considerar um cão como um apoio emocional dentro da sua casa para você. Enfim, vamos seguindo. Enquanto isso, deem a opinião de vocês, agora que já temos bastante conteúdo, o que caracteriza cuidar do cão como bebê? E aí da forma que você imaginar. Por que um cão te pediria ajuda a toda hora? E aí eu coloquei 3 situações aqui de quais os motivos do cão estar sempre pedindo a sua ajuda. Primeiro, ele não sabe o que fazer. Segundo, ele está fazendo o que ele sabe. E terceiro, ele não consegue fazer alguma coisa. E aí vamos falar aqui pensando nessa questão de tratar o cão como bebê. Se ele não sabe o que fazer, é porque você não ajudou ele. Você não garantiu que ele se desenvolvesse, que ele soubesse lidar com aquele estímulo. E aí ele fica o tempo inteiro atrás de você. Porque ele não consegue tomar decisões sozinho. Então é muito comum, quando a gente considera o cão como um bebê ali, a gente fica tomando todas as decisões por ele. A gente fica colocando ele dentro da zona de conforto, dentro dessa bolha, e impede que ele consiga tomar decisões boas por conta própria. Nesse momento, é muito comum que o cão fique o tempo todo atrás da pessoa. Fica atrás dela, porque ele não sabe resolver nada. Ele não consegue fazer, ele não sabe o que fazer. Em nenhuma situação. A não ser você auxiliando, dando orientações, fazendo por ele, evitando que ele tenha esse desconforto, esse contato com alguma coisa ali, o cão não sabe. Você não garantiu esse desenvolvimento, esse aprendizado. Você ficou tratando como bebê ali, ó, super protegendo ele. Então é muito comum que o cão te peça ajuda o tempo inteiro se ele não sabe o que fazer. É isso o que vai acontecer. Então se o cão hoje fica te seguindo o tempo inteiro aonde você vai, é porque ele não sabe o que fazer. E aí a outra situação, ele faz o que sabe. É praticamente a mesma visão, só que para que a gente possa entender que o cão te seguir o tempo inteiro ou te pedir ajuda o tempo inteiro é porque você mostrou para ele que é você que toma as decisões, que é você que resolve uma situação, que é você que está sempre ali, ó, impedindo que aconteça alguma coisa, e tirando, e fazendo, e proporcionando, e alimentando, e dando lugar para dormir, sei lá, tudo isso. Foi você que fez. Por um lado é uma coisa boa, quer dizer que você está fazendo coisas pelo seu cão, só que a gente está esquecendo a independência. A gente está esquecendo de sair da zona de conforto, ó, de ampliar a zona de conforto do nosso cão. Então o que ele está fazendo quando ele te pede ajuda o tempo inteiro, ele está fazendo exatamente o que você ensinou para ele. O que você mostrou para ele como a sociedade funcionava. E lembra que eu falei lá no começo que é uma coisa impossível a gente oferecer tudo para o cão, nós, a pessoa, o ser humano, ou até mesmo você dentro da sua casa, com as coisas que você precisa fazer, não dá. É impossível você sempre garantir por fazer tudo pelo seu cão. É como se você vivesse pelo seu cão. E isso não existe. Esqueçam. Vamos parar de romantizar isso. Não existe você viver pelo seu cão. Você precisa garantir que ele tenha um bom desenvolvimento, que ele tenha qualidade de vida e saiba o que fazer. Porém, se ele está o tempo inteiro ali te pedindo, indo atrás de você, te olhando, esperando você fazer alguma coisa, é porque você ensinou para ele isso. Foi isso. Ele está fazendo exatamente o que ele sabe. E a outra situação é porque ele não consegue fazer alguma coisa. E aí a gente cai exatamente na mesma questão, que é a gente não garantir que o cão consiga tomar decisões. A gente acaba colocando, como eu falei agora há pouquinho, de a gente jogar o nosso cão dentro de um lugar cheio de outros cães para que ele possa aprender, ter socialização, ter desenvolvimento, parari, pororó, ter independência. E a gente jogou em uma situação que o cão não estava pronto ainda. O cão não estava preparado para isso. E aí você saiu daquela condição de, ele não é o bebê mais, agora ele já está adulto, vamos levar ele para passear. E aí ele não sabia o que fazer lá fora. Ele não conseguia lidar com aqueles estímulos. Ou ele não conseguia andar com a guia. Olha como isso é importante.
Você colocou uma guia nele, um peitoral, né? Vamos dizer um peitoral, uma coleira, o acessório que você utilizou, só que você não apresentou aquilo para ele, não fez boas relações, não teve um processo gradual, e aí ele não conseguia se locomover com aquilo. Ele não conseguia, aquilo incomodava, aquilo prendia, aquilo puxava, um monte de situações. Então é muito comum que nesse momento o cão fique ali próximo de você, o tempo todo te pedindo ajuda, porque ele não consegue fazer as coisas que você acreditou que ele já estava pronto para fazer. Pela idade dele, porque agora ele não é mais um bebê, aí você acreditou que ele deveria e precisaria fazer determinadas coisas, esquecendo que aquele cão é único, que de repente ele não está pronto para fazer isso, ele não tem condições físicas para isso, ele não tem condições cognitivas ainda para fazer, então ele não consegue fazer, e você está exigindo, por exemplo, você deixar o cão sozinho. Você quer que o cão fique sozinho, só que ele não consegue, ele não está pronto ainda para isso. E aí ele vai ficar querendo você o tempo inteiro, o tempo todo te pedindo ajuda. E a gente acaba fazendo isso com os cães mesmo. Vamos seguindo. Essa aqui é uma interessante. Todas são bem interessantes. Mas ter um cão é para agradar quem? É para agradar a própria pessoa? Ou é para agradar o cão? E aí estamos falando aqui de o bebê da família. Nessa hora, a gente acaba fazendo quase um resumo de tudo que a gente falou até agora aqui, entrando nessa questão. Quando a gente traz um cão para viver com a gente, e a gente está pensando só naquilo que ele pode proporcionar para a gente, seja porque você já ouviu isso, seja porque a sociedade te mostrou isso, as pessoas, tudo que você já ouviu falar é porque o cão é o melhor amigo dos seres humanos, né, do homem que a gente fala, a gente acabou sendo, engoliu isso, né? Foi empurrado por goela abaixo, de que os cães tinham esse papel, de que o cão era para isso. Então as pessoas, às vezes, que estão morando sozinhas ou estão sozinhas, elas acabam trazendo um cão para viver com ela, e isso acaba prejudicando esse relacionamento. Porque a pessoa vai acreditar que aquele cão é para agradar ela, é para fazer as coisas por ela, é para dar companhia para ela, é para fazer ela se sentir menos solitária, é para fazer ela mais feliz. Isso é muito comum, eu estou falando por causa da realidade que a gente tem. As pessoas terem um cão em casa para trazer alegria para casa, para trazer vida para casa. Então a gente está pensando em agradar a nós. É muito diferente de você trazer um cão para garantir que aquele cão tenha qualidade de vida, seja uma vida maravilhosa, em todas as etapas da vida dele, com todas as dificuldades que ele tiver, com todas as particularidades que esse cão tiver. Então é nesse momento que a gente entende que ter um cão em casa é para que a gente possa agradar o cão. Essa é a grande realidade da minha vida, é o colocar aqui pra gente que nós precisamos ser as pessoas melhores amigas do cão. É isso que a gente precisa mudar, é essa chave que a gente precisa mudar. Essa foi a chave que eu mudei. E ela melhorou assim, ó, tanto que eu comecei a trabalhar com isso. Olha a diferença que faz na nossa vida uma simples viradinha de chave, de entender que somos nós que temos que garantir as coisas boas para o cão. Toda e qualquer uma interação que você tem com o cão, é você que é responsável para que essa interação comece bem, com o cão gostando, sabendo o que fazer, que ela se desenvolva bem, que o cão consiga fazer e saiba o que fazer, e que ela termine bem. Que ela termine no momento onde já tivemos uma atividade física, já tivemos uma atividade cognitiva, já tivemos uma atividade sensorial, já tivemos uma atividade social, e agora tá bom, tá na hora de ter o descanso. A gente parar antes do cão cansar. Isso a gente está agradando o cão. É essa chave que a gente precisa virar. A gente ficar gastando a energia do cão até ele cansar, estamos maltratando, estamos agradando a nós, porque quem faz isso é porque quer que o cão fique cansado e pare de fazer coisas e pare de demandar coisas para serem feitas. Então essa pessoa não está pronta para ter um cão em casa, para assumir esse papel de melhor amiga, da pessoa que tem que agradar o cão. Então é isso que a gente tem que entender, sair daqui dessa live com essa ideia, de que quando tem um cão em casa, é para que a gente possa agradar o cão, e nunca, nunca o contrário. Quando eu falo isso parece que eu sou meio radical. Não foi uma pergunta, mas a questão é que a gente acaba colocando que o cão tem que oferecer coisas pra gente. Só que quando a gente coloca na nossa mente que precisamos
fazer as coisas, que queremos fazer, que sabemos o que é importante, o que faz bem para o cão, que a gente percebe a comunicação com o cão, que a gente consegue ajudar, isso automaticamente reverte para nós, para o nosso bem-estar. Então é dessa forma que a gente tem que entender o cão nos agradar, ou o cão ser nosso apoio emocional, é porque a gente está fazendo tudo, a gente consegue fazer tudo, consegue ajudar, e isso supre todas as nossas supre todas as nossas necessidades de uma forma muito mais saudável para o relacionamento, para você e principalmente para o seu cão. Vamos para a pergunta então de hoje. O que caracteriza cuidar do cão como bebê? Vou colocar aqui. Essa é uma que eu também coloquei como opinião, que é pegar no colo o tempo todo. Eu acho que isso caracteriza assim. Eu até diria que essa é seria o grande estandarte, de pessoas que consideram e cuidam do cão como bebê. É você pegar ele no colo. Quando você pega um cão no colo, tem duas coisas acontecendo. Primeiro, você não quer que ele resolva, que ele faça alguma coisa, ou seja, não quer que ele tome uma decisão, você está tomando por ele. E segundo, você quer que ele fique com você. Então a gente está tomando duas decisões, fazendo duas situações aqui só por pegar ele no colo. Isso já mostra que a gente considera ele como um bebê. Porque a gente não quer que ele saia de perto, a gente quer tomar a decisão por ele, ele quer que fique junto com a gente, como bebezinho ali, para nos agradar, para que a gente possa oferecer tudo o que ele precisa, esquecendo que ele precisa tomar essas decisões. E é muito comum que os cães acabem acostumando a ficar no colo, e aí ele fica sem aquele desenvolvimento que a gente falou até agora. Ele fica fechado naquela zona de conforto, ele não consegue sair, ele não sabe sair, ele não tem condições para poder sair. Porque se ele sair dessa zona, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe como fazer. Ele não sabe lidar com dificuldades, com desafios, com frustrações, com medos, com desconfortos. O seu cão não sabe, porque você pegou ele no colo e impediu que ele tivesse acesso a isso. Ou impediu até que ele conseguisse tomar essa decisão. Então eu acredito que a grande bandeira aqui, a grande figura que personifica a gente cuidar de um cão como bebê é segurar no colo. A gente tem que ficar com essa ideia sempre de que cão a gente não pega no colo. Em nenhuma situação, para nada. Se a gente pensar sempre assim, a gente não vai pegar o cão no colo, a gente vai garantir que ele tenha acesso às coisas, a gente vai permitir que ele tome decisões, a gente só vai expor ele a situações que ele tiver pronto para lidar. É isso que a gente precisa entender. E aí eu não estou dizendo, é óbvio, existem situações onde o cão é pego no colo, onde acontece isso, de repente o cão caiu, o cão se machucou, eu vou pegar no colo, é óbvio. Então isso não quer dizer que eu não vou pegar no colo nunca, mas eu preciso saber em quais situações. São nas menores situações, as mínimas, os menores momentos ali que a gente vai, em algum momento, de repente, se precisar, pegar um cão no colo. Fora isso, não. Senão a gente está sempre, sim, caracterizando esse relacionamento como um bebê. Como se o cão não soubesse o que fazer, não pudesse fazer nada. Se tivesse medo de tudo que vai acontecer com ele, a gente fecha ele aqui, ó, e piora ainda mais a vida desse nosso cão. Então eu também acho que pegar no colo é uma boa. É uma boa não, caracteriza. Eu não acho uma boa não. Vamos aqui para uma outra situação. Ó, eu coloquei algumas aqui, eu vou colocar essa que acho que a gente não falou nada sobre isso. Que eu coloquei trocar a comida do cão. É muito comum que a gente, querendo agradar, querendo acreditar que o cão precisa, que o cão não consegue lidar com aquilo, que é algo que o cão precisa é se alimentar para sobreviver, senão ele vai morrer, vai ficar doente. É muito comum que a gente esqueça que esse processo de alimentação e a alimentação, ela precisa ser algo apresentado para o cão. Para cada lugar é diferente, para cada família é diferente. Para o cão, como é o alimento dele? É ele mamar. Ele vai lá e mama, é assim que ele aprende. Depois, ele vai aprender naturalmente, se ele não ficasse dentro de casa, a ir atrás desse alimento, a de caçar esse alimento. É isso que vai fazer com que esse cão fique bem, saudavelmente, que ele desenvolva, que ele ganhe habilidades, que ele tenha independência. Só que dentro de casa isso não é possível. E eu nem quero que seja possível, que você traga alguma coisa para o seu cão caçar. Porém, o momento da alimentação, ele precisa ser um momento onde o seu cão se desafia, onde o seu cão luta por esse alimento, busca esse alimento, se esforça por esse alimento. E é nessa hora que a gente começa a fazer interações, ensinando coisas. A gente coloca o alimento dentro de lugares que são mais difíceis de tirar, que estejam dentro da capacidade do seu cão, lembra? Da gente conhecer o nosso cão, que ele consiga fazer. Então a gente tem essas opções para a gente fazer na hora da alimentação. Só que o que acontece é que o alimento ele fica muito fácil. O alimento ele vem fácil, o cão não sente necessidade de lutar, de buscar e de pensar por esse alimento.
E aí a gente acredita que o cão não está comendo a comida porque ele não gosta. Ele não entende aquele momento. E aí a gente, por tratar como bebê, porque precisa comer, e comeu pouco, tem que comer mais, a gente pega e vai mudando a comida. A gente vai pondo mais coisas. A gente vai melhorando, ao nosso ver, né, mexendo, mudando, modificando, sei lá. A gente vai colocando várias coisas e fica o tempo inteiro mudando a comida porque o cão para de se alimentar ou começa a comer menos. Isso é muito comum. Só que olha o que a gente está fazendo para o cão. Por isso que eu quero mostrar e deixei essa situação para falar também agora. Quando a gente mostra para o cão que se ele não quer uma coisa, a gente vai lá, participa, modifica, interage e entrega uma outra coisa para ele, ou até a mesma coisa que seja, mas geralmente a gente muda, ele entende que é dessa forma que funciona o processo de alimentação. Do mesmo jeito que ele aprendeu como ele tinha que mamar, do mesmo jeito que ele aprenderia a ir caçar, ele aprendeu que aquele momento para ele se alimentar, ele precisa recusar. Ele precisa chegar, não comer. Olhar e não querer. Para que você faça alguma coisa, para que você interaja, e aí sim ele vai se alimentar. E isso vai gerando no cão essa necessidade. Você está ensinando o seu cão a recusar a comida. E aí você tratando como bebê, você está evitando que ele queira se alimentar. Olha que uma coisa maluca que é isso. E a gente cai nesse precipício porque a gente não tem esse conhecimento. A gente vai fazendo o que a gente acha que tem que fazer. A gente não conhece a espécie, a gente não sabe como fazer, como ajudar esse cão, como alimentar, o que ele precisa de desenvolvimento. E a gente trata como bebê que ele precisa se alimentar. É lógico que ele precisa, mas a gente acaba caindo nessa armadilha de fazer dessa forma e não proporcionar uma alimentação de qualidade para o cão. E eu não estou nem falando de nutrição, eu estou falando de momento de alimentação. É o cão querer, ter vontade, ter prazer, focar no alimento, na alimentação, no que ele está comendo, pensando na hora de comer, se desafiando, se desenvolvendo. É isso que a gente faz durante a alimentação do cão. Bom, vamos chegar com mais um assunto aqui, só para a gente finalizar, antes que acabe a live. Embora ela já está acabando. Eu vou deixar esse assunto, se eu lembrar, para uma outra live aqui, mas eu vou falar rapidinho, só para não ficar em branco. Que é, quando a gente está falando aqui de cães bebê, cão bebê, tratar como bebê, a gente acaba entrando, às vezes, numa condição muito comum, que a gente dê cães de presente para outras pessoas. E isso acaba sendo muito comum com crianças. A gente dá um cãozinho como presente para essa criança, como modo de apoio emocional, para você trazer alegria para essa criança, ou para a pessoa, para uma outra pessoa também, mas a gente oferecer como presente esse cão. E aí a gente sempre acaba falando, não, cão não é presente, cão não é brinquedo, cão não é não sei o que lá. O que eu entendo disso? Eu entendo que a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Se você quiser dar um cão de presente para alguém, você tem duas oportunidades. Você amplia as suas oportunidades, que é, além de desenvolver um cão, você desenvolver uma pessoa. Porque essa pessoa precisa conhecer, precisa saber. Esse cão tem necessidades que precisam ser atendidas. E aí a gente já está falando aqui do cão bebê. O que a gente tem que oferecer então para esse cão se desenvolver, para ter uma vida plena, de qualidade, com capacidade para lidar com as coisas? A gente precisa atender necessidades específicas desse cão. Uma alimentação com qualidade, para que ele possa pensar, ter desafios, trabalhar por esse alimento, se desafiar para isso. Um exercício físico que seja compatível com esse cão, da idade dele. Lembra que eu falei do não consegue fazer? Você precisa saber qual é o momento de fazer, o que é para fazer agora. Uma socialização de qualidade, não simplesmente colocar o cão no meio de um monte de outras coisas. É preparar o cão para isso. É isso que a gente tem que fazer. Atividades cognitivas, desenvolver o intelecto desse cão de forma progressiva, começar com coisas fáceis e ir dificultando conforme o cão vai conseguindo superar isso. Olha o desenvolvimento que a gente dá, higiene de qualidade para esse cão. Tudo que a gente está falando, você tem a oportunidade de garantir que uma outra pessoa saiba disso e consiga fazer, mesmo sendo uma criança. Então dá um cão de presente, falando aqui de bebê da família, agrado ali, coisas gostosinhas para a família. Você tem essa oportunidade de desenvolver duas pessoas, um cão e uma pessoa aqui que recebe esse cão. E aí sim a gente pode se considerar a pessoa, a melhor amiga dos cães. Eu vou falar mais sobre isso sim em algumas lives, mas acho que hoje deu pra gente sair daqui com bastante coisinhas. Uma ótima noite a todos aí, acabamos passando um pouquinho do horário aqui,
mas a gente se vê na próxima quarta-feira. Podem mandar suas dúvidas. Espero que estejam todos bem e que a partir de agora a gente possa entender o que é ter esse cão como bebê na família. Só na hora que ele for bebê. Depois ele precisa passar bem por todas as outras fases. Aí sim seremos as melhores pessoas amigas dos cães. Uma ótima